Técnica de coleta de dados. Entrevista. Alunas Neiva e Michele. Pode atingir informantes que não poderiam ser atingidos por outros meios de investigação. A entrevista permite correções, esclarecimentos e adaptações, especialmente considerando entrevistas não estruturadas ou padronizadas. O texto a seguir apresenta 2 conceitos para entrevista. A entrevista informal é diferente de uma simples conversação, apenas por ter como objetivo básico a coleta de dados. É recomendada nos estudos exploratórios, que visam abordar realidades pouco conhecidas pelo pesquisador, ou então visa oferecer uma visão mais próxima do problema pesquisado. As entrevistas parcialmente estruturadas são guiadas por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do curso. Apresenta certo grau de estruturação, onde as pautas são ordenadas e guardam uma relação entre si. O entrevistador faz poucas perguntas diretas e deixa o entrevistado falar livremente, à medida que reporta as pautas assinaladas. São recomendadas, sobretudo, nas situações em que o respondente não se sinta à vontade para responder perguntas formuladas com rigidez. As entrevistas focalizadas, embora livres, enfocam um tema bem específico, cabendo ao entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao assunto após alguma digressão. Ao entrevistado é permitido falar livremente sobre o assunto, mas com o esforço do entrevistador para retomar o foco. É bastante empregada em situações experimentais com o objetivo de explorar a fundo alguma experiência vivida em condições precisas. Também é bastante utilizada com grupos de pessoas que passaram por experiências específicas, como assistir um filme, presenciar um acidente, entre outros. As entrevistas totalmente estruturadas desenvolvem uma relação fixa de perguntas, confundindo-se até com um questionário. Possui vantagens de ser rápida e não exigir exaustiva preparação dos pesquisadores, o que implica em custos baixos, possibilitando a análise estatística dos dados, sendo que as respostas são padronizadas, embora não possibilite a análise dos dados com uma maior profundidade. São vantagens da entrevista permitir a obtenção de uma grande riqueza informativa, intensiva, holística e contextualizada, por serem dotadas de um estilo especialmente aberto, já que se utilizam de questionamentos semi-estruturados. São vantagens ainda porque proporcionam ao entrevistador uma oportunidade de esclarecimento junto aos segmentos momentâneos de perguntas e respostas,
possibilitando a inclusão de roteiros não previstos, sendo esse um marco de interação mais direta, personalizada, flexível e espontânea. As entrevistas cumprem um papel estratégico na previsão de erros por ser uma técnica flexível, dirigida e econômica, que prevê antecipadamente os enfoques, as hipóteses e outras orientações úteis para as reais circunstâncias da investigação, de acordo com a demanda do entrevistado, proporcionando tempo para a preparação de outros instrumentos técnicos necessários para a realização a contento da entrevista. Ribeiro destaca a flexibilidade na aplicação da entrevista, a facilidade de adaptação de protocolo, a possibilidade de viabilizar a comprovação e o esclarecimento de respostas, a taxa de respostas elevada e por poder ser aplicada a pessoas não aptas à leitura. São vantagens destacadas por Gil a possibilidade de obtenção de maior número de respostas, posto que é mais fácil deixar de responder a um questionário do que negar-se a ser entrevistado. Oferece a flexibilidade muito maior, posto que o entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente às pessoas e às circunstâncias em que se desenvolve a entrevista. Possibilita captar a expressão corporal do entrevistado, bem como a tonalidade de voz e a ênfase nas respostas. A entrevista também tem as suas desvantagens. Segundo Ribeiro, tem custo elevado, consome muito tempo, é sujeita à polarização do entrevistador, não garante o anonimato, é sensível aos efeitos no entrevistado, tem características do entrevistador e do entrevistado, o treinamento especializado que requer para o entrevistador e questões que direcionam a resposta. Segundo Gil, ainda como desvantagens da entrevista, aponta a falta de motivação do entrevistado para responder às perguntas que lhe são feitas, a inadequada compreensão do significado das perguntas, o fornecimento de respostas falsas, determinadas por razões conscientes ou inconscientes, a inabilidade ou mesmo incapacidade do entrevistado para responder adequadamente em decorrência de insuficiência vocabular ou de problemas psicológicos. A influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado, influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre respostas do entrevistado e os custos com o treinamento de pessoal e a aplicação de entrevistas. São características inconvenientes do entrevistador, problemas na fala, expressar uma opinião apaixonada sobre o problema da pesquisa ou ter demasiada timidez. Sobretudo, o entrevistador deve demonstrar respeito pelo entrevistado. Esse respeito envolve desde um local e horário marcados e cumpridos de acordo com a conveniência do sujeito entrevistado, até a perfeita garantia de sigilo e anonimato. O entrevistador deve ter respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado. Muitas vezes, apesar de utilizar de vocabulário cuidadosamente adequado ao nível de instrução do informante, o entrevistador introduz um questionamento que nada tem a ver com o seu universo de valores e preocupações. A tendência do entrevistado, em ocasiões como essas, é a de apresentar respostas que confirmem as expectativas do questionador, resolvendo uma problemática que não é a do entrevistado, apenas do entrevistador, e invalidando a pesquisa. O entrevistador precisa estar atento não apenas ao roteiro estabelecido e às respostas verbais que vai obtendo ao longo da interação, a toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal, cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação do que foi efetivamente dito. É preciso analisar e interpretar esse discurso à luz de toda aquela linguagem mais geral e depois confrontá-lo com outras informações da pesquisa e dados sobre o informante. A entrevista pode assumir diferentes formas
mas alguns aspectos para sua condução podem ser observados na maioria das modalidades. A preparação do roteiro da entrevista é um ponto fundamental e depende do tipo de entrevista que será adotado. As instruções devem ser claras, as questões devem possibilitar que a leitura pelo entrevistador e o entendimento pelo entrevistado ocorram sem maiores dificuldades. Questões ameaçadoras devem ser elaboradas de forma a permitir respostas sem constrangimentos. Questões abertas devem ser evitadas. Quando forem elaboradas desse tipo, precisam ser anotadas. As questões devem ser ordenadas de maneira a favorecer o rápido engajamento do respondente na entrevista, bem como a manutenção do seu interesse. É importante que o entrevistado fique sabendo o que pretende o entrevistador e por que está fazendo essa entrevista. Esse contato inicial pode ser por escrito ou pessoalmente. Uma conversa informal de início pode ajudar a quebrar o gelo. Ressaltar a importância da pesquisa para a comunidade ou para o grupo pesquisado é particularmente muito importante. Importante também ressaltar a colaboração pessoal que o entrevistado tem para a pesquisa. Não existem regras fixas a serem observadas para a formulação das perguntas na entrevista, mas algumas recomendações são válidas para a maioria das entrevistas. Avalie a utilização de perguntas diretas ou indiretas e se as respostas serão livres ou pré-definidas. Avalie o conhecimento prévio do entrevistado, se as perguntas não sugerem respostas. Avalie se suas perguntas não são demasiadamente evasivas, invadindo o universo pessoal do entrevistado, mais que o necessário, se essas não provocam resistência, antagonismos ou ressentimentos. O texto das perguntas precisa estar claro. Não oriente as respostas determinadas e as perguntas devem estar ordenadas. O estímulo à resposta completa deve ser feito de maneira a não prejudicar uma padronização. Algumas formas de indagação apresentam maior neutralidade. Se o entrevistador responder "não sei", fica claro, na verdade, que ele não se dispõe a pensar. Estimule-o a responder sem sugerir uma resposta. Quem sabe, entendo que este é um problema que geralmente não preocupa muito as pessoas, mas gostaria que você me falasse um pouco mais a esse respeito. Evite discutir assuntos como política, religião ou qualquer assunto não relacionado à pesquisa. Algumas táticas para obter maior efetividade nas respostas das questões podem ser encontradas no livro A Entrevista na Pesquisa Qualitativa, Mecanismos para a Validação dos Resultados, de Rosa e Arnold. Alguns tópicos, como comportamento sexual, desemprego, uso de drogas, problemas financeiros, a morte de parentes e amigos ou comportamentos criminosos, podem ser constrangedores para muitos entrevistados. Tenha certeza que o entrevistado está preparado para ouvi-las e demonstre toda a sua atenção e empatia para tratar desses assuntos. Não tente solucionar o problema, afinal o entrevistador não é conselheiro do seu entrevistado. Como registro dos dados da entrevista, você pode usar a gravação direta ou o registro por notas. Na gravação direta, todas as expressões orais imediatamente são registradas, deixando o entrevistador livre para prestar atenção ao entrevistado. Embora a gravação direta só registre expressões orais, deixando de lado expressões faciais, gestos ou mudanças de postura. A gravação direta pode ainda representar ao entrevistado um fator de constrangimento. Existe a dificuldade de transcrever a gravação para o papel e o resultado está cru, necessitando estabelecer prioridades depois de sua transcrição. O registro por notas, por sua vez, apresenta já um trabalho inicial de seleção
e de interpretação das informações emitidas. Ele exige mais esforço e provavelmente deixará de cobrir muitas coisas que foram ditas. Existe a dificuldade também de manter a atenção e o interesse no entrevistado enquanto se faz o registro das notas. A entrevista deve encerrar-se num clima de cordialidade. Deixe a porta aberta, caso seja necessário realizar novas entrevistas. Tradicionalmente, a entrevista se caracteriza por ser face a face, o que a difere muitas vezes da coleta de dados através de questionário. No entanto, a entrevista por telefone tem se tornado muito comum. Como vantagens, os custos muito baixos, a facilidade na seleção da amostra, a rapidez, a maior aceitação dos moradores de grandes cidades que temem abrir as suas portas para estranhos, a possibilidade de agendar o momento mais apropriado para a realização da entrevista. São desvantagens a interrupção da entrevista pelo entrevistado, a menor quantidade de informações e a impossibilidade de escrever características do entrevistado ou circunstâncias em que se realizou a entrevista. A entrevista também pode ser realizada em grupo, caracterizando uma técnica chamada Focus Group. O Focus Group é conduzido pelo pesquisador, que atua como moderador ou ainda por uma equipe. O número de participantes varia entre 6 a 12 pessoas. A duração de uma reunião varia entre 2 a 3 horas. O moderador inicia a reunião com a apresentação dos objetivos da pesquisa e das regras para a participação. O assunto é introduzido com uma questão genérica, que vai sendo detalhada até que o moderador perceba que os dados necessários foram obtidos. Por fim, encerramos a apresentação destacando que quanto mais bem preparado o entrevistador estiver, mais proveito ele fará das informações coletadas pela entrevista. Tenha também certeza, pesquisador, de que a entrevista representa a melhor opção de coleta de dados para o seu tipo de pesquisa. Agradecemos a atenção de vocês, muito obrigada e um grande abraço.